Olá, bom dia, eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando e estamos aqui nessa sexta-feira, nessa bela praia de Vilas do Atlântico, aqui em Lauro de Freitas, na Bahia, para gravar mais um vídeo. E na verdade toda sexta eu publico aqui um vídeo falando sobre livros, né? Na Sextou com Livros, mas de vez em quando eu faço uma variante disso, né? E hoje vai ser um desses dias. Então eu estou fazendo esse vídeo apenas introdutório, porque o vídeo de verdade vai vir na sequência e eu vou lhes explicar o que é. Eu fui convidado então ontem para mais uma live do Daniel Brandão, do Estúdio Daniel Brandão, meu sobrinho, desenhista, professor, né, de desenho em Fortaleza, Ceará. Então o tema foi um bate-papo sobre artes, né? Na verdade esse bate-papo ele surgiu, assim como outro que foi gravado há 15 dias atrás, uma live que a gente fez, de algumas provocações que eu fiz como aluno dele, né, lá do Estúdio Daniel Brandão. Dessa feita a gente tratou sobre materiais de uso de desenho, né, a questão da tecnologia, a questão da autoria, né, direitos autorais e também inteligência artificial, que é o estado da arte, né, hoje em dia em termos tecnológicos. E aí a conversa variou e começou a surgir a questão da própria arte, né? Da arte propriamente dita, o que é arte, né? Então foi um negócio assim muito bacana a live de ontem, né? E a live de ontem contou com a participação, além da minha participação, do meu irmão Luiz Arthur, que é advogado e também artista, né? Desenha e pinta muito bem, meu irmão aquarelista, vamos dizer assim, que ele gosta mais. E da professora também do Estúdio Daniel Brandão, Blenda Furtado, né? A Blendinha, uma pessoa genial, excelente professora, excelente artista. Então não vou demorar muito aqui nessa introdução, mas ficou uma live muito interessante, sabe? Quem participou gostou muito e eu, em especial, adorei a live de ontem, né? Então faço questão de reproduzi-la aqui neste canal. Fiquem em paz e ao final curtam aí o vídeo, comentem o que desejarem, né? Coloquem o sininho para receber as notificações e assinem o canal se não tiverem se inscrito ainda. Forte abraço. Olá, gente, estamos ao vivo, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live aqui do Estúdio Daniel Brandão. Já temos aqui a presença do grande Emanuel. Muito bem-vindo, Emanuel, muito obrigado aí pela sua audiência de sempre, pela sua força. Gente, muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Eu queria já começar aqui, antes que eu esqueça, né, pedindo para você dar seu like, para você se inscrever no canal, para você compartilhar essa live para mais gente chegando aqui nesse bate-papo muito bacana das quintas-feiras aqui do Estúdio Daniel Brandão. Toda quinta-feira, a partir das 7 horas, a gente está ao vivo para conversar sobre desenho. E hoje, como na maioria das quintas-feiras, né, temos convidadas e convidados muito especiais, né? Vamos começar pela Blenda Furtado. Blendinha, seja bem-vinda, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, obrigada. Temos aqui o Luiz Arthur, também conhecido internacionalmente como Tio Lula. Parece estar travado, mas vamos ver se ele... Sim, parece travado. Se ele diz não. Eu escutei um opa. Bem-vindo, tio. Pois é, tá travado aí o negócio, vou ver se eu mudo aqui de lugar, eu sou mais perto do Wi-Fi. Tá, tudo bem, irmão? E temos aqui tio Zé, né? Tio Zé já veterano das lives aqui. Tio Zé que é o grande responsável pela temática da live de hoje, né? Pelos assuntos, pelos tópicos que a gente vai conversar na live de hoje. Muito bem-vindo, tio Zé, mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Boa noite, gente. Eu que agradeço, Daniel, essa oportunidade aí. Como eu digo para ele, eu não sou de fugir da raia. Convidou, eu estou por aqui. Arrasou. Forte abraço a todos aí. Aguarde que eu vou convidar mais vezes, né? Bem, nesse universo da internet, a gente nunca sabe, né, se a audiência é rotativa, se tem gente chegando agora, né, se quem vai assistir depois que a live fica gravada, né, já conhece a gente ou não. Então é muito importante que a gente comece se apresentando, né? Então eu gostaria muito que vocês, cada um de vocês nessa mesma ordem,
se apresentassem um pouquinho rapidamente, né? Então vamos começar pela Blenda. Blenda, apresente-se por gentileza aí para nossa audiência. Boa noite, pessoal. Eu sou a Blenda Furtado, sou quadrinista, sou ilustradora, sou, por que não dizer, sou artista, né? Faço arte, sou artista. Professora e coordenadora do Estúdio Daniel Brandão, professora de desenho, professora de mangá, há pouco mais de 10 anos lá no estúdio. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, espero que seja um papo super bacana, super proveitoso para a gente. Com certeza, muito obrigado, Lindinha. E aí, tio Lula, já está de volta, já destravou, está conseguindo aí falar e ouvir a gente? Eu estou ouvindo vocês, mas eu não sei se está dando certo aí. Ah, sim, estamos ouvindo você tranquilamente. Apresente-se, tio, por favor. Pois é, eu sou o famoso tio Lula aí do Daniel. Eu sou fã do Daniel, assim, vamos assim, o que é que eu sou, na verdade? Eu sou fã do Daniel e da Blenda, de carteirinha, gosto muito do trabalho deles. Eu sempre gostei de incentivar o Daniel nessa parte aí, e graças a Deus ele desenvolveu maravilhosamente bem. Hoje é o nosso grande mestre, né? E eu sou meio gaiato, assim, eu gosto muito de arte, apesar da minha profissão não ser essa, mas eu gosto muito de arte. E ultimamente eu estou muito ligado à aquarela, né? Eu gosto muito de aquarela, e principalmente os efeitos no papel, eu acho muito legal. E estamos aí, vamos participar aí da live aí, ajudar no que for possível aí, tirar as dúvidas e conversar sobre esse assunto aí. Maravilha, tio. Eu acho muito importante aproveitar esse momento, antes até do tio Zé se apresentar. Deixa eu dar aqui um alô pro Vitor, né? Prazer revê-lo, Vitor. Quero marcar com você aqui um café estudo de bom, meu amigo. Mas para dizer que o tio Lula é uma das pessoas diretamente responsáveis por eu me manter desenhando, né? Quando eu era muito pequeno, eu ia bastante para a casa da minha avó. Eu e o tio Lula, a gente tem uma diferença de 10 anos, se eu não me engano. Então ele é o meu tio, em termos de idade, assim, mais próximo, né? E eu ia para lá e ele tinha muita paciência de ficar comigo, de brincar comigo, de me dar atenção. E uma das coisas que a gente mais fez juntos foi desenhar. E ele gentilmente me ensinou muita coisa na época, assim, em termos de materiais, de técnica mesmo. Eu ficava encantado com o desenho dele e ele dividia com muita generosidade aquilo foi me encantando, assim como ver minha avó pintando também. E isso foi fundamental, assim, para eu me manter desenhando, né? Então, devo muito isso a você, tio. Tio Zé, sua vez. Presente aí, você como um veterano aqui das lives, mas pode ser que alguém esteja lhe vendo pela primeira vez, né? Tá certo. Boa noite, gente. Eu sou o Zé Rosa, né? Tio Daniel, tio Zé. Estou aposentado há um ano e pouco, e eu me considero assim fui professor também, trabalhei no Correio, na Receita, essas coisas todas, mas assim, eu fui professor de outras áreas, né? De matemática, né? De informática e tal. Então, essa área de desenho, de artes, assim, a gente tem algumas pessoas na família, né, que se destacaram e se destacam com isso, né? Eu falo sempre que tem a minha mãe, né, que faleceu também já há algum tempo. Tem um tio também, irmão dela, que era muito bom artista, um tio Jacques, lá de Recife. E tem, hoje, eu considero o Daniel e o meu irmão, o Lula, como os expoentes, vamos dizer assim, das artes gráficas, né, das plásticas na nossa família hoje, né? E eu, depois que aposentei, era um sonho antigo, e sempre quis aprender isso, né? Então, aprender arte, aprender desenho. Eu me considero hoje um aluno, né? E já fiz 3 cursos no Estúdio Daniel Brandão e a gente se apaixona por isso. A coisa não tem outro nome, não. A gente se apaixona por isso. Como eu digo, Daniel, hoje, rapaz, eu não passo nem um dia sem fazer um desenho, não. Uma coisinha que seja, né? Uma besteirinha que seja, um desenho mais trabalhoso. Assim, eu não passo nem um dia da minha vida hoje sem fazer isso. Então, é uma coisa, assim, contagiante do bem, né? Que eu falo do bem, essa questão da arte. E aí, como eu sou uma pessoa um pouco inquieta com relação às coisas, né? E às vezes um pouco crítica, às vezes até demais, nos últimos tempos, né? Eu estou fazendo novamente um curso com o Daniel, um curso muito bacana, com colegas, assim, especiais,
São 10 alunos, assim, um negócio que eu nunca vi, rapaz. É um nível altíssimo, sabe, dos meninos e das meninas, é um negócio muito bacana. Um beijo, inclusive, para todos eles lá da nossa turma de segunda e quarta de desenho, a turma especial, muito bacana. Então, assim, recentemente, eu tive algumas curiosidades, né, assim, e provocações do Daniel, eu sempre faço isso para ele já sabe, já está acostumado, e nessas provocações que eu fiz, ele dividiu umas 5 que eu fiz, dividiu em 2 partes, né, e a gente fez uma live há uns 15 dias atrás, mais ou menos, há 2 semanas atrás, sobre 3 provocações que eu fiz naquela ocasião para ele, né? E ele separou mais essas 2 para a gente conversar aí com vocês hoje, e tem uns temas assim bem polêmicos mesmo, né? Então vamos ver até onde a gente vai. Eita, polêmica! Eu queria muito saber imitar agora a voz do João Inácio Júnior, viu? Para falar polêmica! Mas é isso aí, gostei, tio. Vai prender a atenção do pessoal, mas a gente só vai falar da polêmica no final. Você tem que ficar até o final da live. A gente tem que atingir 1.500 likes para a gente dizer a maior polêmica lá no final. Isso, pronto. Agora tem um detalhezinho que eu queria falar que o Lula esqueceu. Eu chamo o Lula, meu irmão, né? O Lula, Luiz Arthur. Ele esqueceu uma coisa importante, rapaz. Nos primórdios aí do Cearazinho, quando o Daniel era criança e adolescente, e andando lá em casa, na casa da mamãe, né? E o Lula, rapaz, cooptou o Daniel para torcer Ceará. Isso foi um problema muito sério. Eita! Porque o Nilton, né? O Nilton, pai do Daniel, que faleceu recentemente, né? Com Covid e tudo, o meu cunhado, a gente brincava muito com o Nilton, porque o Nilton era meio chateado com isso, porque ele torcia ferrinho, né? Todo mundo lembra, ele torcia ferrinho. E queria que o filho dele, Daniel, o único filho, né? Homem, queria torcer esse ferrinho também, mas ele foi pro lado do tio aí. O Nilton não gostou muito disso, não. Eu acho que tá na hora, tio Zé, de você me cooptar para torcer Fortaleza, que o Fortaleza está um pouco melhor agora, viu? Vamos ver. Eu não consigo, não, mas tudo bem. Bem, gente, é o único hino que eu sabia, gente. Olha só, seu pai é ferroviário, né, Blendinho? Papai é ferrinho. Todo mundo simpatiza com o ferroviário. Não tem como ter raiva daquela torcida que cabe numa Kombi, né? Quando eu era mais nova, inclusive, eu fazia natação do Clube dos Ferroviários, porque o papai ia bater racha lá, sim. Depois do trabalho, eu ia fazer natação lá. Tenho muito carinho pelo ferrinho. Então, gente, como o tio Zé falou, o pai do Daniel, essa, na verdade, o Daniel trazia jogador. Essa é a segunda parte, na verdade, de lives, né? De assuntos, de tópicos levantados e questionados pelo tio Zé. Então, quem quiser assistir a primeira live, está no nosso canal no YouTube. Procure aí, 2 lives atrás, de 2 semanas atrás, a gente gravou, né? E os assuntos, sem mais delongas, né? Os assuntos que o tio Zé levantou para hoje, falando assim de muito superficial, foram materiais e fundamentos, né? Mas quando a gente fala de materiais, talvez as pessoas achem que a gente vai falar aqui de pincel, de lápis, qual o melhor lápis, né? Qual a melhor borracha. Não é bem isso, não, né? Então, eu queria começar dando a palavra para o tio Zé, para ele explicar logo esse tempo. Você quer deixar materiais para o final, tio? Você acha materiais mais polêmicos? Eu acho que é melhor começar por aí, né? Porque, começar logo, né? Vamos começar logo com... como diz o Carlos Drummond de Andrade, começa logo com a voadora, né? Pronto, é isso. Então vamos lá, vamos começar logo com a voadora. Explica aí, então, por favor, né? Destrinche para a gente. Que inquietações são essas que você tem com esse tópico materiais? Porque, na verdade, essa questão que eu coloquei, o título não foi muito bom mesmo, não, eu concordo. Não é bem materiais, seria mais materiais e direitos autorais e o efeito da modernidade, né, tecnológica na arte, de uma maneira geral, e na arte plástica, de uma maneira específica. Eu estava me lembrando aqui, Daniel, o Daniel me passou o link de uma live que houve ano passado, eu não sei qual de vocês viram essa live, do Estúdio Daniel Brandão. Foi uma live daquele tipo de programa que Daniel fazia, né? Que era Estúdio Portas Abertas, né? Então ele fez essa live tem 1 ano, mais ou menos. Foi em 13 de outubro do ano passado. Então tem mais ou menos 1 ano.
Essa live foi feita com a doutora Lara Forte, eu não sei se o Lula conhece, ela é advogada aí em Fortaleza, ela é nova, sabe? Mas ela tem conhecimentos profundos disso. Ela é dona, né? Tem um escritório de advocacia em Fortaleza, mas ela também montou uma comissão, né, na OAB do Ceará, ano passado, ou seja, foi um mês antes da live que o Daniel fez com ela, foi uma live muito interessante. Ela montou uma comissão de advogados da OAB do Ceará só para tratar de direitos autorais, né, para dar suporte a outros advogados, as pessoas e tudo. E aí ela fez essa live dela, para vocês terem ideia, foi 1h40, um negócio que não foi fácil, não. Esmiuçando toda essa questão do direito autoral, né, principalmente com relação à obra de arte. Ela fez um histórico lá muito bacana, esmiuçou a Lei 9.610, que é a Lei de Direitos Autorais, né, falando dos tópicos mais importantes, o detalhamento, como é que você faz o registro de uma obra. Foi assim uma aula, gente. Inclusive, eu queria fazer o convite aí. Eu acho que quem mexe com qualquer tipo de arte, essa live é fundamental, Daniel. Eu queria que você colocasse depois no comentário ou na descrição dessa live nossa de hoje um link para aquela live da doutora Lara Forte. Sabe? Ela é novinha, mas, inclusive, muita gente boa se dispôs a ajudar a gente naquela hora, naquele momento. Então, aquilo ficou muito na minha cabeça também. E essa inquietação veio também por causa disso, né? Daquela live que a gente fez. E também veio, né, na minha mente essas inquietações com relação a materiais de uso e com relação a direitos autorais, ou essa obra é minha, como é que eu sei que essa obra é minha ou não é minha? Eu copiei, não copiei? Também por causa da provocação de um colega nosso na aula de desenho, nas primeiras aulas, eu mandei um desenho lá para ele, com a bola, um negócio, aí ele falou, olha, essa circunferência aí, você fez na mão ou foi usando um transferidor? Transferidor. Aí eu digo, rapaz, não posso mentir para os amigos, não. Familiar, não posso mentir, não. Eu usei, foi um compasso mesmo. Assim, isso aí é de mérito para mim ou não? Entendeu como é que é? Isso bateu na minha cabeça, eu digo, eu vou colocar esses negócios para o Daniel aí. E aí veio, né? Então, o que eu coloquei num texto bem pequeno para ele, só para introdutório a esse tema, foi assim, eu escrevi assim, em poucas palavras sobre essa questão. Eu disse assim, eu entendo que isso é uma questão filosófica, né? Quando eu uso uma régua, um compasso ou um outro material semelhante para fazer um desenho ou parte de um desenho e não faço a mão livre, é considerado meu desenho, minha obra? E aí complica mais ainda quando a gente está tratando com as novas tecnologias, né? E quando eu uso um computador, ou um tablet, ou um celular, ou qualquer gadget desses aí, com um software que hoje invariavelmente já vem com um componente, né? Ou ele é integralmente de inteligência artificial. No mesmo sentido, obras simples ou complexas, feitas à mão livre, devem ser valorizadas, mais valorizadas do que as que são feitas com outros recursos, né, com outros materiais. Então, essa foi a inquietação que eu coloquei. Eu não tenho essas respostas, não, viu, gente? Andei pesquisando ontem e hoje um bocado de coisa, até mandei para o pessoal aí de inteligência artificial, que é um negócio de doido, viu? O direito está muito atrás disso, por enquanto, né? Então, foi essa a primeira provocação mais braba que eu fiz aí, desse segundo pacote. Legal, tio, legal. Então, eu vou pedir, então, a palavra para a Blenda Furtado, para ela dar a opinião dela, né? E também, ela pode fazer perguntas a você, tio, enfim, para rolar começar esse diálogo, né? Para a gente pensar realmente sobre essa questão da autoralidade e o uso das tecnologias. Eu acho que sua inquietação é mais ou menos isso. Assim. Tanto as tecnologias, como é que eu poderia dizer, mais tradicionais, que você ficou encucado, por exemplo, com o uso do compasso, né? Poderia ser um esquadro, poderia ser uma régua, poderia ser um gabarito de círculo, enfim. Assim como as tecnologias mais modernas, né? mais ligadas à informática e tudo mais. Então, e aí, Blenda, o que é que você acha a respeito disso? Já começo concordando total e completamente com o tio Zé, quando digo que eu também não tenho uma resposta, certo? Porém, para puxar aqui uma coisa que eu pensei a respeito disso, eu entendo tudo isso que você diz a respeito, tio Zé, da utilização das tecnologias, né?
Então, assim, até quando as tecnologias, elas passam a fazer aquilo e deixa de ser algo nosso para ser algo que feito através dessa tecnologia, né? Mas eu tenho uma crença muito forte de que, independente da tecnologia, o componente artista dentro da obra é essencial. Então, assim, o fato de eu usar um compasso ou uma régua para fazer alguma coisa ficar, de certa forma, muito mais próximo do nosso ideal realmente, sim, do mundo das ideias, né? Eu acho válido em alguns momentos. Não acho que isso tira assim, uma credibilidade dentro da obra, dela ser uma obra do artista, porque se o artista não sabe usar essas tecnologias a favor dele, a obra não existe, né? Então, assim, tem uma ferramenta que eu uso, uma das coisas que eu uso para o trabalho é um aplicativo chamado Clip Studio Paint, né? Nele tem uma ferramenta que você usa 3 pontos de fuga. Então, assim, da mesma forma que a gente tem a régua que a gente coloca para utilizar uma perspectiva linear dessa, por exemplo, se eu não sei o que é uma perspectiva, se eu não entendo como ela funciona, se eu não sei para que ela serve, o aplicativo, a tecnologia, para mim, é completamente inútil, né? Eu querer chegar daqui para Canindé, dá para eu ir a pé, dá para eu ir jumentinho, mas se eu for de carro, eu canso menos, né? Assim, eu tenho essa visão, assim, que ela tá para somar, assim, eu só posso percorrer um caminho se eu souber que caminho eu quero percorrer. Eu acho essas tecnologias, se elas utilizadas da forma a favor realmente do artista, eu acho que elas dão esse boost, né? Essa ajuda para que a gente consiga algumas coisas de uma forma mais rápida. Mas eu não acho que seria trapacear eu usar uma tecnologia para me dar um apoio. Porque sem o conhecimento, sem até a própria ideia do que é que eu quero fazer, a tecnologia é inútil para mim. Legal, Blendinho. Olha, você falou uma palavra aí, queria que vocês guardassem essa palavra, porque com certeza eu vou esquecer, então me ajudem a não esquecer, que é a palavra trapacear. Curiosamente, é uma palavra muito usada por professores de arte americanos, e positivamente, usada positivamente. Temos aqui a opinião da Carol Benjamin, ó, tudo pode ser ferramenta, o importante é a intencionalidade artística. Muito legal. Carol, onde quer que você esteja, muito obrigado. Maravilhosa. Pela sua participação. Então, eu queria que vocês guardassem essa informação, depois eu falo sobre essa palavra trapacear e o significado dela lá fora. Mas antes eu quero ouvir o tio Lula a respeito, né? Assim, o que é que você acha do que a Blenda falou, das inquietações do tio Zé? E é importante dizer que você, tio, além de artista, você também é advogado. Então, de repente, você tem visões distintas aí que podem vir a somar na nossa discussão. Total. Manda brasa aí, caso não esteja travado. Eu concordo plenamente. Estamos lhe ouvindo, tio, vai. Eu concordo plenamente. Tá, beleza. Eu concordo aí com o Zé e com a Blenda. Quanto ao uso das tecnologias, isso aí tá tudo certo. Mas eu acho que a arte, ela é muito de interpretação, né? Ou se você tem uma paisagem, ou se você tem como referência uma obra de um artista, e você dá sua interpretação àquela obra, mesmo usando tecnologia ou não usando tecnologia, aquela sua interpretação de uma determinada obra passa a ser a sua obra, a sua interpretação. Né? Então, eu acredito que nesse sentido aí, até eu vi a live aí que o Zé mandou para mim da advogada, eu acredito que aí não incidiria a questão dos direitos autorais, né? Porque é seu, a interpretação que você deu àquela obra. Agora, se você for fazer uma cópia ipsiliter,
né, e vender, assim como o Daniel falou da palavra aí, que eu já me esqueci que eu tive Covid, Daniel. Trapacear, né? A palavra que Brenda trouxe aí, né? Trapacear. Pronto. Se você for fazer uma obra ipsiliter, tentar vendê-la como se do próprio autor fosse, aí sim eu acho que aí tem implicações até na esfera criminal. Né? Mas eu acho que a arte, ela se difere dessa parte burocrática da lei quando você, como artista, dá sua interpretação, coloca seu estilo, né? Você vê uma fotografia de um artista fotográfico, uma fotografia muito bela, você pega e dá sua interpretação àquela fotografia e transforma numa aquarela, que são manchas que você, de repente, de longe, você fecha e sabe que aquilo dali é uma paisagem. Então, assim, são detalhes que eu acredito que, por esse caminho, não seria o caso da gente incidir essa questão dos direitos autorais, quando você dá a sua interpretação. Assim, eu trouxe isso para a gente polemizar mais um pouquinho, né? A ideia é essa, para poder prender a audiência, né? A gente já está aqui com um time inteiro de futebol assistindo a gente, 11 pessoas, dá 10 na linha no gol. Mas ainda fico... É muito interessante isso, porque, assim, muitas obras icônicas, elas se utilizam disso aí que você falou, tio Lula, que é o Grito, por exemplo. Existem várias interpretações de vários artistas dessa obra do Grito, por exemplo, né? Então, já vi o Grito com alienígena, já vi o Grito, acho que versão Snoopy, já vi o Grito em várias versões, né? Mas, ainda assim, é uma interpretação, mas a partir de que momento essa sua interpretação invade a obra original do artista? Se é para polemizar, vou jogar logo aqui, ó. Pronto. Então acho... Tá certo. Bom, vou dar aqui meus 2 centavos de opinião. Pode ser? Vamos lá. Então, eu acho que, na verdade, tem 2 tópicos distintos aqui estão sendo discutidos, né? Uhum. Uma é a questão da cópia ou originalidade, né? Que eu acho que esse foi o tópico mais conversado lá na live sobre direito autoral com a advogada Lara, né? Com a Lara Forte. Uhum. E eu acho que essa parte é uma parte mais clara, assim, mais fácil da gente avaliar em relação à autoralidade. Então, de fato, assim, como disse o tio Lula, você não pode necessariamente copiar literalmente um outro artista, dizer que aquilo é seu, né? Que aquela obra é sua. Você não pode usar necessariamente assim, personagens que não sejam seu, dizer que esse personagem é seu, ou começar a lucrar em cima de patrimônios intelectuais que não são seus, né? Ou seja, eu não posso aqui pegar o desenho Superman, eu não posso pegar o Superman, fazer um gibi de Superman, publicar por conta própria, sair vendendo e ganhar dinheiro em cima disso e lucrar em cima disso, né? Ele não é meu, o direito autoral não é meu, isso eu acho bastante claro, assim. Claro que e eu ainda tenho aqui atrás o próprio aquele que eu fiz do Batman com a Mulher Gato do Jim Lee, que eu fiz a minha versão. Sim, existem uns tons de cinza ainda nesse tema, a gente pode até voltar a ele, mas eu acredito que o tio Zé levantou uma outra questão, que é tipo, como a tecnologia afeta essa originalidade, né? Essa originalidade, né? E aí, sobre esse outro aspecto, sobre esse outro prisma, desde a primeira vez que eu li essa inquietação do tio Zé, eu fiz a seguinte pergunta para mim mesmo. Será que em termos de desenho, né, já existiu desenho sem o uso da tecnologia? O lápis é tecnologia, não é? Ou eu estou falando bobagem? Não, a tinta também, né? Sim. A tinta, o grafite, né? Então, assim... Ferramentas, né? As ferramentas, que eu saiba, né, historicamente, sempre foram usadas para ajudar o homem a se expressar através do desenho. E isso nunca necessariamente tirou a autoralidade
daquela obra. Então, eu não vejo grandes diferenças, tipo, começando aqui já dando uma opinião bem direta, em você usar um lápis, foi você quem desenhou, aí você vai dizer assim, não, fui eu não, foi esse lápis aqui, ó. Entendeu? Para mim é o mesmo conceito de você se questionar se o círculo é seu ou não pelo fato de você ter usado um compasso. Sim. Porque se 75 pessoas, 1000 pessoas, ou milhões de pessoas que não, né, pegarem esse mesmo compasso que você usou, nenhum vai fazer um círculo igual a você. Por quê? O raio do círculo não será exatamente igual, e se tiver uma coincidência, a força não será igual, a pressão no papel não será igual. A posição do papel. Tudo sempre vai haver uma individualidade ali, que foi o que a Blenda levantou, que é a questão do artista, né? A individualidade artística ali. O que a Carol também chamou de a intencionalidade artística. Isso é insubstituível. Eu vou até levantar uma questão aqui, já paro aqui o meu podcast, né? Rapidinho. Que assim, existe uma função no mercado do desenho, assim, das funções que eu conheço, né? Que é aquela em que o artista mais tem que sumir, certo? Quando eu digo sumir, é a intencionalidade dele ser enterrada, é o traço pessoal dele ser enterrado, é ele tentar não ser visto. Chama-se intervalista. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Isso é uma profissão dentro da animação, certo? Que serve para preencher com desenhos intervalos de desenhos chaves, né? Os key drawings, os desenhos chaves, são feitos pelos desenhistas mais, digamos assim, famosos daquele estúdio, mais conceituados daquele estúdio, alguns diretores e tal, de animação. Então, se você pensar num movimento, não sei se está todo mundo vendo minha mão aqui, ó, dessa mão vindo para essa cabeça, quem faz key drawing faz dois desenhos, faz esse e faz esse. Os intervalistas fazem esses desenhos aqui, ó. Tá? Então, os intervalistas, eles são desenhistas que não devem ser notados, porque ele deve tentar imitar o traço daquele artista que fez o key drawing de uma maneira que ele suma. E mesmo assim, eu acho que não tem um intervalista igual ao outro. E mesmo assim, eu acho que ele não consegue copiar 100% aquele traço, mesmo que ele use a mesma tecnologia, o mesmo lápis, o mesmo papel e tal. Pronto. Essa é a minha opinião inicial. Aí. Eu vou deixar vocês falarem um pouco mais e discordarem de mim, enfim. Vamos polemizar aí. Mas é isso que eu queria dizer a princípio. Não, Daniel, pessoal, tem um outro ponto, Blenda, que eu queria trazer para vocês aqui também. Bem interessante, que eu tava olhando aqui meu Instagram, aí eu acompanho vários artistas aqui no Instagram. Aí eu estava acompanhando, eu sem querer vi um aqui, e o camarada desenvolveu um sistema que ele pega, por exemplo, não tem o retrato de Van Gogh, que Van Gogh fez o autorretrato, né, com a orelhinha dele lá cortada, aquele negócio todo. O camarada pega aquele autorretrato de Van Gogh e transforma em um retrato realista do Van Gogh. Você consegue ver o Van Gogh vivo, assim, como se ele estivesse aqui, como a gente estivesse participando aqui dessa live aqui, a gente está olhando um para o outro. Isso. Então, eu achei um negócio impressionante. Aí eu trago aqui para reflexão. Essa tecnologia aí também estaria inserida nessa questão dos direitos autorais? Eu mandei essa foto. E se o camarada tem uma tecnologia que desenvolve o realismo em cima de um desenho, de uma pintura? Eu mandei hoje. Mas deixa eu só entender, assim, essa interpretação realista em cima de uma obra antiga é feita por ele ou é um software? Por ele e a inteligência artificial, com software. É um software que ele desenvolveu. Tá. Três fotos que esse cara fez. Que ele desenvolveu. Do Van Gogh, do Jesus Cristo do Van Gogh e tem outro. Esse cara é um fotógrafo, né? Já era fotógrafo antes. Aí ele, usando inteligência artificial, ele fez isso que o Mano Lula acabou de falar aí. Ou seja, eu não sei se o Daniel consegue pegar aí a foto, Daniel, para mostrar. Tá no Zap que eu mandei para você. Não sei se... no momento eu tô com o celular
sem internet para poder não prejudicar aqui, mas eu posso procurar. É perfeito, né, Lula? É perfeito. É uma obra de arte. O interessante disso... O interessante disso, Zé, é que ele fez o inverso do que eu falei, né? Porque o artista dá sua interpretação àquele momento. Ele fez o contrário, ele transformou a interpretação do artista na coisa real. Eu achei muito interessante. Mandei para Blenda do Daniel hoje essas fotos. Tem o Napoleão Bonaparte e do Van Gogh. É um negócio maluco, e de Jesus Cristo. Eu vou passar aqui, porque... Muito bom. No meu caso, aqui já também opinando, sem mostrar o desenho, né? Sem mostrar a imagem, eu fico me questionando assim, o quão isso é desenho mesmo, ou o quão isso é quase uma foto, entende? Porque nesse caso, porque nesse caso que o Lula citou, mas aí eu consegui baixar aqui, certo? Mas tem outros exemplos, né, Daniel? Eu mandei mais 3 exemplos para vocês. Tem. E tem aquele do quadro. Mas aí eu trago também. Pode falar. Eu trago também o seguinte: a foto também não é uma forma de arte? Se ele transformou uma interpretação, mas não é desenho, né? Que fez um óleo de autorretrato, um desenho antigo e transformou numa foto realista, essa foto também seria arte, né? Com certeza. Não, mas para mim há diferenças entre fotografia e desenho. Isso. E a fotografia ela é muito mais ligada a essa tecnologia de máquina e tal do que o desenho, né? Claro que tem um olhar do fotógrafo, isso é insubstituível, mas... Viu, Daniel? Agora, nesse rumo aí que o Lula colocou... Tio, infelizmente não estou conseguindo. Eu baixei aqui as imagens, mas não sei se é porque tem 4 pessoas aqui, eu não estou conseguindo compartilhar minha tela. O pessoal pode ver depois, se a gente falar aqui, escreve na descrição do vídeo, e aí o pessoal busca. Outro exemplo que eu coloquei, Lula, você lembra? Eu mandei para a Blenda também, Daniel. É um quadro uma obra chamada Portrait of Edmund Bellamy. Esse quadro é um quadro, viu, Daniel? Aí não é um desenho, não sei se a IA fez o desenho primeiro, depois botou a pintura, a gente não sabe. Mas foi feita por IA e ela foi vendida no leilão por $423 mil. E aí? É uma obra de arte ou não é? Quem foi que fez? Foi o cara que fez a IA, foi o cara que alimentou a IA, entendeu? Isso no direito autoral, Lula, é uma polêmica hoje. Alguns países já resolveram de uma certa forma. Os britânicos, né? Sempre ele, né? O Reino Unido lá resolveu de um jeito dele lá. Muito doido, andei pesquisando isso aqui. Mas que é uma questão para se pensar, com certeza gente. Esse quadro foi vendido por $423 mil. E aí? Com certeza. Foi feito por um IA. E é uma questão muito atual, muito moderna, talvez por isso muito difícil da gente achar uma resposta hoje, né? Porque ainda está sendo entendido como é que isso funciona, porque a questão não é exatamente qualquer tecnologia, né, tio? Eu vejo uma distância gigante assim entre usar um lápis ou um compasso, né, feito pela sua mão e tal, e usar a tecnologia da inteligência artificial e esses softwares para que você aperta um botão e transforma, sei lá, uma pintura em uma quase foto e tal, né? Mas, assim, o que é que eu acho que a gente deve pensar, avaliar, assim? Eu vou voltar à questão que a Carol levantou lá no início, assim. Qual a intenção dessa pessoa com essa obra? Né? Por que ela está fazendo isso? O que é que ela quer dizer com isso? Assim? É o direito, foi uma coisa que a gente conversou em off, né? É o direito de se gabar apenas, assim, tipo, eu fiz esse software, olha só, pronto, né? Ou tem uma mensagem junto, né, por trás dessa intenção. E aí essa mensagem pode fazer toda a diferença na questão, na pergunta, se aquilo é arte ou não, né? Que é uma pergunta que eu já adianto, assim, eu fiz faculdade em 95, de 95 para cá, isso é perguntado em todas as áreas que eu vou, e não há resposta, né, do que é a arte, né, o que define a arte. Então, inclusive a Carol escreveu algumas coisas aqui, vamos ver. Talvez a questão esteja na relação
do uso da máquina substituindo o fazer artístico. Contudo, se transferirmos a relação para outras esferas da arte, como cinema, fotografia, até mesmo dança, peraí que tem uma segunda parte, falando da relação bailarino e coreógrafo, todos passam pela interação do fazer artístico. Se a sua arte depende de uma máquina ou de outros alguém para existir, que seja. Perfeito. E aí, o que vocês acham? Na verdade, sim. Da mesma forma que o lápis é uma ferramenta que está a favor de que ponto o próprio artista não é uma ferramenta para a existência dessa obra também. Entendi. Seu áudio cortou um pouquinho, Blendi, mas acho que a gente entendeu. Você disse, da mesma forma que um lápis é uma ferramenta, né, para a obra, até que ponto o artista também não é uma o que a Blenda falou no começo, o que a Blenda falou no começo é uma grande verdade, né? Se você vai usar a tecnologia e você saber usar aquela tecnologia para que entender daquela tecnologia, aí sim, você está transformando em um objeto de arte, né? Agora, se você não sabe, é só um botão que você vai lá, aperta, fica bonitinho, apareceu, aí eu acredito que não, já foge, né? Já foge do sentido artístico da obra. Mas se você entende, se você sabe o porquê, sabe o porquê tem a sombra, tem a luz, porquê está ficando com 3 dimensões, porque aquela figura está aparecendo tão realista, eu acredito que aí sim, aí sim você está fazendo uma arte, né? E na verdade tem um conceito, não sei de quem agora, eu não me recordo bem, que fala que a arte, né, é a manifestação do belo, né? E quando você fala do belo, é uma coisa muito subjetiva. Eu até estava conversando com um pintor que mora na frente de uma casa que eu tenho, lá no Eusébio, é o Almeida, um pintor maravilhoso. O camarada faz cada quadro incrível. E a gente conversou muito sobre a subjetividade da interpretação do belo, né? Cada um tem sua interpretação do que é belo. Aí eu mostrei para ele, inclusive, um artista americano, não me lembro agora o nome, me perdoem aí, que o camarada faz só traços assim, uns quadros gigantescos, do tamanho da parede aqui de casa, que é aqui atrás. Uns traços gigantescos. São vendidos por milhões de dólares. Milhões de dólares. Pois é. Eu me lembrei até de um amigo do seu pai, Daniel, o Campos. Sim. O Campos tinha uma assinatura que era muito engraçada. Ele pegava assim e fazia... Pai, mas numa rapidez fazia uma bolinha. Pá. Aí quando ele fazia outra, aquela bolinha, ele ficava igualzinha a outra. Eu não entendia. Eu só me lembrei, quando eu vi esse quadro, eu me lembrei, a assinatura do Campos. Então, pois é, tia, essa questão do belo é muito subjetiva mesmo, né? Então é uma questão muito subjetiva, né? É uma área interessante da filosofia, essa pergunta, né? O que é o belo e a questão da área da estética da filosofia. Mas eu acho assim, o tio Zé levantou uma bola aí, já que a gente está discutindo coisas que não necessariamente a gente vai concluir, que foi quando ele descreveu as artes feitas por inteligência artificial, ele não questionou só a autoralidade, mas ele questionou assim, isso é arte, né? Então é muito provável que a gente esteja num momento assim, que a gente esteja passando por mais uma revolução do universo da arte, né? Porque antes da invenção da fotografia, na verdade, o que era arte e o que não era arte era algo muito bem definido socialmente, especialmente falando do Ocidente, né? Do Ocidente eurocêntrico, assim. Aquela arte eurocêntrica da Renascença, depois do romantismo, do neoclassicismo, existiam regras claras sobre o que era considerado arte, obra de arte, o que não era, né? Então não era qualquer desenho, qualquer pintura, qualquer rabisco que era considerado arte, nem qualquer pessoa que desenhava era considerada artística naquela época, assim. Ou seja, era uma coisa que, de certa forma, elitizava ali esse fazer artístico e o consumir a arte também, né? Mas depois da fotografia, a coisa começou a se revolucionar a tal ponto em que os artistas começaram a perder mercado, né?
as pessoas ricas, né, a alta burguesia, o clero, a realeza e tal, deixaram de pagar artistas para fazerem retratos deles, né, e passaram a pagar fotógrafos, porque a fotografia deixava eles iguaizinhos, né, não era uma pintura realista. Então, os pintores começaram a olhar para dentro, e aí começou a surgir o impressionismo, né, depois vieram as artes mais abstratas, né, cubismo, dadaísmo, futurismo, tudo isso surgiu a partir dessa necessidade de olhar para dentro, até surgir quadros como esse que você acabou de escrever, tio, assim, que você viu perto da sua casa, assim, com poucas linhas e tal, e que, na verdade, manchas, que na verdade tenta reproduzir, não é reproduzir, mas representar coisas que não são figurativos, né, que são sentimentos, são conceitos, são pensamentos e tal. Mas a coisa, digamos assim, bagunçou de vez, eu acho que não tem outro termo, não, com a iniciativa de um cara chamado Marcel Duchamp, né? Ele é o grande responsável, historicamente falando, por ninguém mais saber direito o que é arte, o que não é, se há ou não algum limite, né? Porque ele começou a questionar muito essas questões das artes abstratas e das galerias de arte, né, da época dele, início do século passado, e ele teve uma ideia, assim. Ele disse assim, eu vou provar que o que é arte é o que está dentro de uma galeria de arte, e qualquer coisa pode estar dentro de uma galeria de arte. Então ele pegou um mictório, né, ele assinou esse mictório com um pseudônimo chamado M, não sei o que, Muti, alguma coisa assim, e conseguiu colocar dentro de uma galeria de arte. Ele fez a mesma coisa com um aro de bicicleta, né? E, se eu não me engano, com uma fotografia dele descendo uma escada, caindo uma escada, enfim. Ele fez umas coisas dessas, conseguiu colocar dentro de uma galeria de arte. E aí pessoas do mundo todo começaram a escrever artigos, trabalhos científicos, começaram a debater essas obras e esses temas sobre o limite da arte, né? E chegou-se à conclusão, depois de um certo tempo, de que a arte realmente é tudo aquilo que é feito por artistas, e artistas são todas as pessoas que se autodenominam artistas e conseguem ser reconhecidos como tal. Olha que abrangência. Mas tinha um porém. A arte, ela era sólida, ela era um objeto, né? Então, é uma escultura, é um quadro, é algo que você pega e colocava na parede. Isso antes da... Estou fazendo aqui um apanhado histórico muito rápido, certo? Tinha isso, né? Você pegava, a arte era algo que você pegava, né? E aí surgiu, antes da tecnologia, antes da internet, surgiu o happening. O que é o happening? É um acontecimento artístico que some, que desaparece, que ninguém pega, que ninguém guarda e que ninguém registra, né? O Picasso, por exemplo, ele tentou fazer pinturas com luz no ar, né? Só que assim, só via quem estava lá ao vivo, entende? E aí começou-se a se questionar. Então, a arte não precisa ser sólida, a arte você não precisa pegar. E agora, com esses meios digitais, que eu acredito que a gente está tipo, no olho do furacão de uma nova revolução, está se vendendo arte como um número, né? Como um número de registro de uma obra digital que foi registrada lá nos, não sei o nome, né? Nos bitcoins da vida, nessas coisas. Enfim, quem souber o nome aí, coloque nos comentários. Que registra aquilo como algo original, sem ser de fato algo que você possa pegar, colocar na sua parede, enfim. E a partir do momento que você imprime uma arte digital, ela perde alguma coisa, né? Ela muda alguma coisa, ela muda a sua natureza e ela perde toda a impressão do mundo tem perda. Não sei se vocês sabem disso, né? Nada é impresso exatamente como é o original. Então, hoje está muito difícil assim da gente responder o que é e o que não é arte, né? E dentro dos exemplos que você mandou e que vocês levantaram, especialmente esses ligados à inteligência artificial, ou seja, que está
eles estão tentando tirar o sujeito, porque até então, o que é que tinha-se ainda, né, da raiz pré-histórica da gente até então? O sujeito, né, sempre tinha que ter o humano ali, de alguma forma. E agora, pelo que eu estou entendendo, está se desenvolvendo softwares, né, de inteligências artificiais, e que o humano não será mais necessário, a não ser o que faz o software, né? Seria isso? Ou seja, eu não expliquei nada, né? Eu falei um monte de coisa. E agora tipo, para levantar outra agora, assim, vocês estão vendo que eu não concluo nada, eu só levanto polêmica, né? Eu não concluo nada, eu só levanto polêmica. Quando você diz assim que o artista, ele é aquele que faz arte, e assim, ele se considera artista, faz arte e é reconhecido como tal, né? Será que o componente humano, de certa forma, dos mais importantes dentro da arte, no caso, nesse caso aí da descrição, seria o componente humano de quem consome essa arte? Sim, de quem interpreta essa arte, de quem exatamente, aquela coisa quando você exatamente quando você entrega essa arte, meio que o artista morre e só fica a obra por si só, né? E a partir daí como essas pessoas podem fazer todas essas teses e reportagens e essas coisas todas, exatamente porque a arte ela tá ali para gerar emoção, gerar um sentimento, gerar uma reação. E por isso que eu falei assim, o quanto nós também, de certa forma, não somos a última ferramenta possível para a construção de uma arte, né? Porque até no software, para ele fazer essa arte sozinho, a gente tem que imbuir nele uma intencionalidade. A gente tem que dizer, olha, seu software, eu quero que você faça um retrato igualzinho a essa pessoa. Olha, mas existe essa entrega e existe esse recebimento, né? Tipo, quem essa relação, é mesmo como a Carol mesmo falou, né? A arte está nessa relação, a arte está nessa troca. Eu posso ser artista, posso fazer minha arte, mas se não tiver quem consuma e frua dessa arte, a arte não existe, na verdade. Olha, eu queria dizer nada não, mas eu vou dizer, Blenda, você arrasou. E se eu puder eleger aqui uma das falas desse nosso debate de hoje, de uma maneira nada democrática, eu acho que a sua foi a que chegou mais perto de responder todas as inquietações que o José levantou. Porque uma vez que você coloca como um ponto fundamental o ser humano que interpreta essa arte, a inteligência artificial não vai conseguir substituir ele, não. Não, nunca. Certo? Aí nunca. E aí esse ser humano que interpreta essa arte, que sente essa arte, que flui essa arte, que pode ser tocado por essa arte ou não, ele pode sim ser tocado por algo feito por inteligência artificial. Então, a partir de então, isso é arte, né? Nessa relação, como a Carol também muito bem levantou, né? Tio Marlon colocou aqui mais um elogio a você. Gostou da definição da Blenda? Arte é aquilo que provoca algum tipo de emoção. Eu sei que a gente tem um outro tópico a conversar, que é um tópico de fundamentos, mas a gente está no finalzinho do nosso tempo aqui. E eu vou dar uma de chacrinha, né? Eu não estou aqui para esclarecer, eu estou aqui para confundir. Então, para baldear ainda mais aqui essa conversa que eu estou adorando, pelo menos estou saindo aqui renovado, eu vou levantar uma outra definição de arte que eu gosto muito, assim, que me faz pensar muito. E eu quero ouvir vocês. Assim. O nome do autor dessa definição é Scott McLeod. Ele é um autor, um teórico sobre quadrinhos e tal. E ele arriscou, né, num livro dele chamado Desvendando os Quadrinhos, ele arriscou e tentou definir a arte. E ele falou algo, assim, resumidamente, né, que é um capítulo inteiro, eu vou resumir numa frase, ele diz que arte é aquilo que nós fazemos que não seja para reprodução ou para a sobrevivência. Vou repetir. Arte é tudo aquilo que nós fazemos que não seja para reprodução ou sobrevivência. Exemplo que ele dá no livro. O ser humano, lá na pré-história, está prestes a ser devorado por um tigre dentes de sabre. Então ele sai correndo. Isso não é um ato artístico, né?
E aí ele resolve subir numa árvore para escapar. Isso também não é um ato artístico. Mas quando ele percebe que o tigre não sobe na árvore, ele vira pro tigre e faz assim, ó. Segundo o autor, nesse momento ele fez a arte. E aí eu me lembrei, por exemplo, quantos trocadores de ônibus entre um passageiro e outro não ficavam batucando ou assobiando para preencher a vida dele, para preencher aquele tempo dele. Será que ele não estava fazendo arte, né? Não no momento em que ele está pegando o dinheiro e dando o troco, que aquilo é para sobrevivência. Mas o que ele faz, enfim, sem essa intenção. Essa é uma definição de arte polêmica pra caramba, mas que eu acho muito interessante. E não esqueçam de dar like, hein? Verdade. Mas eu sou, como eu disse, eu sou a pessoa que levanta as polêmicas, né? Eu gosto muito de conversar a respeito disso, acho muito, muito gostoso. Mas tem uma frase muito, agora eu não lembro se é de Nietzsche, que diz que a arte existe para que a realidade não nos destrua, né? Então, se pelo MacLeod a arte é aquilo que nós não fazemos para a sobrevivência, para mim a arte ela também é feita para a sobrevivência. Imagina passar por esses tempos, por exemplo, de pandemia sem arte, sem música, sem livros, sem séries, sem filmes, sem qualquer manifestação dessa artística, entendeu? Então, assim, o quanto isso não faz é uma questão também de sobrevivência dentro do mundo. Eu acho assim que a arte está muito mais em relação a isso da relação e da intencionalidade e não necessariamente do instinto. Legal. Muito bem, Blenda. Eu achei interessante aí. Muito legal, cara. Agora, eu já estou chegando à conclusão, Zé, que a arte não tem um conceito definido, né? Isso aí não tem como. E não. É tudo aqui que a gente já ouviu. Aqui, voltando o cara do javali lá, esse exemplo do javali é genial, né, cara? O cavalo. Agora, cara, é muito legal. Agora, se aquele cara ali, aquele nosso parente lá para trás, né? Ele, na verdade, não conseguisse caçar javali, sabe, gente? Ele tinha um problema lá, não conseguia matar o javali. Só que ele precisa sobreviver. E o que ele sabe mesmo é fazer careta. Você entende? Que onde é que eu quero chegar? É isso. Ou seja, a pessoa também pode viver de arte. A arte pode ser alguma coisa para você sobreviver, não só em tempos pandêmicos, como a Blenda me lembrou aí. A arte pode, e exato. Né, Daniel? Você mesmo é um exemplo. A parte mais polêmica dessa definição dele está justamente na profissionalização da arte, na venda da arte, no consumo da arte, né? Quantas pessoas não vendem arte para sobreviver? E aí deixa de ser arte, né? Mas eu entendo, como eu sou fã dele, né? O que é que eu entendo aí? Quando ele fala de sobrevivência, ele fala daquela coisa básica do ser humano, né? Respirar oxigênio, né, comer o mínimo possível para se manter vivo, aquela coisa, sei lá, biológica ali, né? Para se manter, o instinto biológico da sobrevivência, né? Exatamente, né? E não uma sobrevivência assim da alma, do espírito, do intelecto, não. Seria essa mais para nos manter vivos aqui como indivíduo e vivos como espécie, no caso da reprodução, né? E aí essa questão da arte como negócio, né? A arte como negócio continua sendo arte e pode entrar dentro dessa definição essa questão da individualidade. Porque, por exemplo, se alguém me encomenda um retrato, né, isso é um trabalho. O retrato em si é um trabalho. Mas o jeito que só eu faço retrato no mundo é isso que denota a porcentagemzinha daquele desenho como arte. Aquela linhazinha que eu não completo, que eu faço uns pontinhos no final, aquela bolinha que ficou torta, o seu estilo. Só eu. Exato, né? Exatamente. Isso não, ele não não é isso que está. O estilo, a gente volta para aquela mesma polêmica da interpretação. Que na interpretação você desenvolve seu estilo. Exato, e dá para, já que vocês concluíram, eu concordo, assim, que não dá para definir a arte, assim, mas eu acho que quem chegou mais perto foi a Blenda. Essa história do estilo e a valorização, se isso é bacana ou não, inclusive a valorização do belo, tá na relação, tá no que a Carol falou, tá no que a Blenda falou,
na importância do que a Vanessa falou, tipo, a arte não acaba no fazer, ela continua na interpretação, né? Não só continua na interpretação, mas vocês deram uma importância para a interpretação, para a fruição da arte, para quem consome, critica e tal, reinventa, dá uma nova dimensão para essa arte, uma importância fundamental, não só assim relativa, mas uma importância fundamental, né? E aí, para a gente concluir, porque, enfim, nosso tempo está esgotando, eu vou contar aqui uma história para vocês que eu não sei se é lenda ou não, mas a internet é cheia de lendas, então vamos a mais uma, né? Quando eu era aluno no terceiro ano, 1993, nenhum de vocês era nascido ainda, nem tio Zé, nem tio Lula, nem ninguém. Lá no Colégio Cristos, né? Rolava esse boato de que o Oswaldo Montenegro, certo? Foi fazer vestibular em Brasília. Resolveu fazer um vestibular em Brasília. E o texto interpretativo era uma letra de música dele, certo? E aí, quando ele viu, ele disse, rapaz, ele com aquele sotaque cearense, ele disse, batata, aqui eu não vou contar pipoca. O 10 está garantido, eu mesmo fiz essa música, eu sei o que é que significa. Pois bem, ele não passou, tá? Foi reprovado na interpretação do texto dele mesmo. E eu, como aluno na época, fiquei revoltado com essa ideia, assim, como é que pode? Quem sabe é ele e tal. Hoje eu penso completamente diferente. Hoje eu penso que eu concordo com uma outra frase que diz, o autor, quando termina uma obra, ele morre. Ou seja, as intenções prévias dele não contam mais. Quem interpreta essa obra é quem tem exatamente, quem tem a capacidade de dar o significado a essa obra que o autor não tem mais, não adianta mais. Não adianta o autor bater na porta de cada uma que está vendo assim, não é isso não que você está entendendo, é outra coisa, eu quis dizer outra coisa. Por isso que eu acho que o Roberto Carlos faz música tipo assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo, no refrão. Para ninguém achar que ele quer dizer outra coisa, entendeu? Diferente do Djavan, que faz Açaí, Guardiãs, Um de Besouro, Imã, Branca e a 3 da manhã. Isso aí, meu amigo, você pode interpretar do jeito que você quiser. Não tem Djavan no mundo que venha dizer o que é que ele quer dizer com isso, né? Baldeei mais a cabeça de vocês do que esclareci. Daniel, eu fiquei agora em homenagem ao Zé aí, pensando como é que ficam os autores baianos lá com aê, 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 Daniel, mas esse exemplo que você deu foi muito legal do Oswaldo Montenegro, cara. Eu me senti um Oswaldo Montenegro. Muito bom, né? Meus desenhos simples que eu tenho feito desse ano para cá, que eu comecei a aprender aqui com você, que eu mando para meus parentes, meus amigos, né? Sempre eu mando, e cada um interpreta de um jeito diferente, rapaz. Eu fico dizendo, eu não pensei nisso, não. Na sua sala de aula, Daniel, eu confesso para você. Daniel, eu confesso para você que o Zé postou um desenho de um cara sentado no precipício, pensando no amor. Aí depois um desenho de uma mulher que estava com a cabeça no ombro do cara, mas só que eu não reparei na hora, eu pensei que a mulher estava sem cabeça. Foi. O que eu fiz foi ligar pro Zé. Ele ligou para mim. O que está acontecendo? Você tá bem? Você está com algum problema? Tá fazendo a mulher sem cabeça, o cara no precipício, o coração desse tamanho. Você tá deprimido? Eu fiz uma experiência, passei por uma experiência super rica agora na turma do tio Zé de desenho. Quando a gente estava terminando o capítulo de composição, mandei para eles uma série de desenhos meus e botei como tarefa de casa para eles fazerem uma análise composicional dos desenhos, né? Rapaz, a quantidade de coisas que foram faladas e que eu não pensei de jeito nenhum. Teve coisas que eu nem enxerguei, demorei horas para enxergar no meu próprio desenho. Eu me lembrei agora, interessantíssimo, né, Daniel? Tem aquela moça que tinha uma cabeça, você tem na cabeça lá da moça. Exatamente. E a postura correta ali, correta mesmo, é eu ouvir. A postura é eu ouvir, tipo, não adianta eu tentar explicar outra coisa, sabe, assim. E isso acontece com todas as áreas artísticas, né, com quadrinhos, com ilustração, com pintura. E, assim, eu entendo da seguinte forma, assim, sempre a interpretação, mesmo sendo diferente da sua intenção, vem para enriquecer
o seu trabalho e você, mesmo que seja uma crítica, mesmo que seja uma coisa assim, olha, não entendi o que você quis dizer. Isso te faz pensar, poxa, por que a pessoa não entendeu? O que é que eu fiz ou deixei de fazer que a pessoa não entendeu o que eu quis dizer e tal? Isso tudo é muito rico, né? Assim como essa live foi muito rica, assim como esse papo foi muito rico, foi tão rico que a gente nem conseguiu falar sobre os dois tópicos, faltou fundamentos, né? Faltou fundamentos, mas eu prometo opinar sobre fundamentos na próxima quinta, tio. Próxima quinta a gente vai voltar aqui com a nossa live de quintas-feiras às 7 da noite. Eu quero agradecer de coração, primeiro aqui, né, Blenda, tio Lula, tio Zé, né? O Lula, também conhecido como Luiz Arthur, nome bonito desse, rapaz, o nome do Arthur, o nome do Zico. Quero agradecer a vocês, tá? Muito obrigado, e agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui, interagindo, né? Conversando com a gente, dando opinião. Mais de 20 pessoas aqui ficaram ao vivo com a gente. A live vai ficar gravada. Não esqueça de dar seu like. E aí a palavra é de vocês aí, para vocês fazerem suas despedidas, enfim, suas considerações finais. Eu queria me despedir logo, que está faltando 2% para minha bateria de celular. Manda abraço, tio. Valeu, pessoal. Foi uma experiência muito rica, muito boa. Agradeço, Daniel, por ter me convidado. Dizer também que o Zé também, eu não sou só um fã do Zé, eu sou um discípulo do Zé. E o Zé é um grande mestre, ele tem uma inteligência fora do comum. Não é porque eu sou irmão dele não, mas eu admiro muito essa inteligência do Zé. E a capacidade dele se inovar e se adaptar, que é uma coisa que eu só vi na minha mãe, na sua avó, Daniel, que ela se adaptava demais às situações do dia a dia e às situações do tempo também que pesavam em cima dela. Ela se adaptava de uma forma maravilhosa. Pois um grande abraço, pessoal. Blendinha, um beijão para você. Foi um prazer conversar com você. Abraço, Lula. Bom demais conversar nas redes sociais aí. Era seu fã. Um forte abraço, pessoal. Tudo de bom. Um abraço. Valeu, tio. Obrigada, tio Lula. Vou me despedir também, apesar da minha bateria estar boa ainda, só para deixar no final que a última tem que ser ela, né? Muito boa, Daniel, essa live, cara. Cada vez que eu faço live aqui com ele, eu acho que é a melhor. A última eu achava que tinha sido a melhor de todas. Essa eu acho que foi bem melhor por causa da presença de Blenda, né, e do Lula, viu? Agradeço bastante, Daniel. E vou continuar na peleja do desenho, viu? Valeu, tio. Obrigado aí pelos tópicos levantados. Agora a palavra é da Blenda. Blenda, de verdade, você arrasou. Eu acho que você foi... obrigada. Na minha opinião aqui, né, com todo respeito aos outros marmanjos, você veio com as ideias que eu achei mais incríveis. Então, obrigado, Blenda, você é incrível. Obrigada, amigo. Eu agradeço demais. Eu gosto muito de conversar sobre essas coisas, não só da parte prática, mas eu acho uma conversa tão rica, uma conversa tão gostosa da gente ter. Eu agradeço muito pelo convite, agradeço a presença do tio Lula, do Zé, que, tipo, pessoas incríveis, né, para bater esse papo. Agradeço a presença de todos, muito obrigada, pessoal, para quem ficou aí com a gente. Um grande abraço a todos que verão essa live depois. Acompanhem o estúdio nas redes sociais, pelo Instagram, aqui pelo canal, curtem e compartilhem a live. O @ do estúdio é @estúdio Daniel Brandão, todas essas redes. Vão lá, sempre tem coisas legais, todas as quintas tem esses bate-papos, essas lives bacanérrimas que eu acho incríveis. Só agradeço, cara, por eu fazer parte de uma delas. Valeu, Blendinha, muito obrigado. Quinta-feira que vem tem mais, gente. A live de quinta-feira que vem vai ser bem diferentex. Daqui todo mundo que está aqui, só o tio Zé sabe do que se trata, e vocês vão ficar na curiosidade para poder vocês virem aqui quinta-feira que vem às 7 da noite, ao vivo no YouTube. Até mais, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.